Oi gente, tudo bom? Vídeo número 19 e penúltimo do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje vou falar dos capítulos de 107 a 113. Por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever se ainda não são inscritos aqui no canal. Isso me ajuda muito, muito mesmo. E também, se vocês quiserem comprar qualquer coisa na Amazon, não se esqueçam de usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Isso também me ajuda bastante. Então, vamos lá. Bom, no último vídeo a gente viu, né, como a Madame Villefort estava envenenando a Valentine. Chegou o Conde, né, deu um negocinho ali pra Valentine, pra todo mundo achar que ela tava morta e tal. Madame Villefort achou que seu plano tinha funcionado maravilhosamente, né, aí teve o enterro, o Maximilien, que não tá sabendo de nada, né, ainda não tá sabendo de nada, ficou, enfim, chocado, passado chocado e tal, tentou tirar a própria vida, o Conde impediu, falou pra ele esperar, espera que eu vou resolver, aquela coisa toda. O Danglars enrolou seus credores e fugiu. E a Madame Danglars, né, fez aquela partilha lá com o Debray, se separaram também, cada um que lute agora. Então hoje começamos reencontrando o nosso impostor favorito, né, menino Andrea Benedetto, que tinha sido preso, ainda está preso, né, tá lá na prisão e assim, ele meio que faz sucesso na prisão, né, porque ele tem aquele ar nobre, ele é uma pessoa carismática e tal, ele tenta dar uma enrolada nos guardas às vezes, mas continua preso. Até que um dia ele recebe a visita do Bertuccio, né, seu pai adotivo. E aí eles começam a conversar, né, aquela coisa, o Bertuccio, Andrea, né, Benedetto, o que você fez da sua vida, né, como você chegou até aqui e tal. Aí o Benedetto fala, não, mas eu vou ser salvo, eu tenho certeza, porque o Conde é meu pai, né, joga aquela ideia maravilhosa que ele tinha tido lá atrás, e aí o Bertuccio fala, lindo, na verdade não, o Conde não é seu pai, vamos parar com isso, então eu vim aqui justamente pra te contar quem é seu pai. Corta a cena. E vamos para a casa dos Villefort agora. Bom, então nesta casa sobraram basicamente o Villefort, arrasado, né? A Madame Villefort com o pequeno Edouard e o Noirtier, né? Ah, outra coisa, eu esqueci de lembrar do vídeo passado. O Noirtier contou pro Villefort que ele sabia quem é que estava envenenando as pessoas, né? Bom, o Villefort, ele tá assim, no seu limite, então ele fala, eu vou resolver essa situação agora. Ele vai até a Madame Villefort, né, e fala assim pra ela, você ainda tem um pouco daquele veneno que você tava usando? E aí ela, né, chocada, ela fala, o quê? Do que você tá falando, né, não sei de nada, não sei o quê. E aí ele diz, bom, eu espero que você tenha, porque quando eu voltar, eu vou sair agora, tem um julgamento aqui pra fazer, quando eu voltar, eu espero não te ver mais. E ela, desesperada, né, não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo e tal, ela até, enquanto eles estão ali discutindo, ela fala assim, você tá falando comigo como marido ou como juiz? E aí ele fala, como juiz, e eu espero que quando eu voltar, a justiça tenha sido feita. E aí ele sai, né, e vai para o julgamento do Andrea, que ele vai presidir, né. Bom, mais um evento maravilhoso em Paris, né, tá todo mundo lá, inclusive a Madame Danglars tá lá, os amiguinhos ou ex-amiguinhos do Albert estão lá no julgamento e tal, aquela coisa toda, menos o Conde nunca tá presente nesses momentos, né. Eles trazem o Andrea, leem as acusações, né, e perguntam o nome e sobrenome dele. Aí o Andrea diz o seguinte, olha, eu vou começar a responder ao contrário, né, então vocês vão entender conforme vai passando. Aí ele fala, então eu vou começar dizendo, né, de onde eu vim. Eu tenho 21 anos, eu nasci em tal dia. Aí quando ele fala o dia, o Villefort já levanta a orelha assim, né. E eu nasci em Auteuil. Aí o Villefort ele já começa a suar um pouquinho, né, aquela coisa. E o Andrea continua. Meu nome não posso dizer, pois não sei qual foi o nome que me deram, já que, né, fui abandonado. Mas eu posso te dizer o nome do meu pai. Meu pai é aquele ali, ó, o procurador do rei, o Villefort. Pois é, ele é meu pai. Bom, vira aquela zona, né, todo mundo, ó, meu Deus, a fofoca do século, mais uma fofoca do século, né, em Paris, nesta Paris maravilhosa. Uma mulher desmaia lá no meio da galera, né, nem imagino quem foi. E aí o Andrea continua, né, porque falam as pessoas lá, enfim, sei lá, os outros juízes, porque o Villefort ele tá passado chocado, né, então ele nem se mexe. Mas as outras pessoas falam, ah, você tem como provar? E aí ele conta toda a história, né, olha, quando eu nasci, meu pai me colocou dentro de uma caixa, me enterrou no jardim, aí eu fui achado pelo Bertuccio, que foi a pessoa que deu uma facada no meu pai, e aí eu fui até, né, fui levado até o orfanato, depois eu fui recuperado pela cunhada do Bertuccio, né, cresci na Córcega, não sei o que, conta toda aquela historinha. E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, eu não tenho interesse, eu não quero saber quem é minha mãe. Ele não sabe quem é a mãe, né, ele não perguntou pro Bertuccio,
porque ela achava que eu tinha nascido morto. Então ela não tem culpa nenhuma em tudo isso. O que me interessa aqui é me vingar do meu pai. Todo mundo, é claro, né, olha pro Villefort esperando que ele, né, reaja, faça alguma coisa. O Villefort não nega nada do que o Andrea falou. Ele só diz que a mão do Deus Vingador se abateu sobre ele e sai. No caminho de casa ele tá transtornado, é claro, né, e ele fica pensando, nossa, eu saí de casa bancando o juiz com a minha esposa, né, e agora eu fui exposto aqui pra todo mundo ver meu crime, meu pecado foi exposto. E, bom, eu espero que eu não chegue tarde demais, né? Afinal, ele mandou a esposa o quê? Fazer justiça. Ele já entra na casa, né, gritando por ela, falando, ah, não sei o que, cadê você e tal. Chega no quarto, ela tá caída no chão, então, assim, né, já foi. Aí ele passa pro quarto ao lado pra ver, né, onde tá o filho, o que aconteceu com o Eduardo e tal. Ele chega no quarto ao lado, o Eduardo também tá caído, assim, né, parece que meio desmaiado. Ele chega perto, o menino tá frio. Assim, essa cena é fortíssima, e tem um bilhete, assim, do lado da criança, né, um bilhete da Madame Villefort, falando assim: foi por meu filho que fiz tudo, e uma boa mãe não parte sem seu filho. O Villefort, cada vez mais, assim, né, surtado, vai até o Noirtier, né, pra ver, enfim, falar, desabafar, qualquer coisa. O Noirtier não está sozinho, né, ele está com o nosso querido abade italiano. E aí o Villefort chega e fala assim, mas você só aparece quando tem morte nessa casa. O nosso querido abade italiano não sabia de tudo que tinha acontecido lá em cima, não sabia daquilo tudo, tá? Então ele fala, é porque, na verdade, eu sou o Anjo Vingador, eu sou o Edmond Dantès, ele se revela e tal. E aí o Villefort fala, então tudo isso que tá acontecendo aqui é sua vingança? Então vem aqui ver o que você fez. Ele arrasta o abade lá pra cima e mostra, né, os dois corpos, inclusive uma criança, né, envenenados. O Edmond, quando vê o Eduard, né, o menino morto, ele até corre e tenta salvar, né, ver se dá pra fazer alguma coisa, mas a criança já foi mesmo. E aí nesse momento ele fala, acho que eu fui um pouco longe demais nessa vingança aqui, não era pra isso acontecer. O Villefort surta de vez, ele começa a gritar, arrancar os cabelos, rir que nem um maníaco, assim. Aí ele desce, né, corre até o jardim, começa a cavar, assim, no jardim, meu filho, vou achar meu filho. Então, assim, ele, né, perdeu completamente a cabeça depois desse dia particularmente difícil e enlouqueceu. E este é o fim do Villefort, enlouqueceu pra sempre. O Conde volta pra casa, né, e ele resolve, esse é o momento em que ele resolve partir de Paris. Então ele vai buscar o Maximilien, né, os dois se despedem da Julie e do Emmanuel. O Maximilien é aquela coisa, né, deprimido, devastado, só pensa em morrer, em acabar com a vida e tal. E aí os dois vão até Marselha. Quando o barco do Conde, né, tá chegando em Marselha, tem um barco saindo. E aí eles veem a Mercedes no porto, acenando pra alguém, né. Vocês lembram que o Albert e a Mercedes tinham ido até Marselha buscar o dinheiro e tal. E ela ia se estabelecer lá e ele ia se alistar. Então ela tá dando tchau, o Albert está partindo em um barco, né, pra, enfim, alistado, vai viver sua vida de militar. O Maximilien vai até o cemitério, né, visitar o túmulo do pai. O Conde, ele pega e segue a Mercedes, né, pra, enfim, ver como ela tá e tal. Ela tá estabelecida justamente na casa antiga do pai dele, né, e ela tá também, assim, triste, devastada, e assim, ela só pensa, quando, né, tá solitária, sem nada e tal, ela só pensa quando a morte vai chegar pra mim e aquelas coisas. Os dois conversam um pouco, né, falam do passado, não sei o que, aquela coisa. Ela se sente culpada, ela fala, nossa, na verdade, de todas as pessoas de quem você se vingou, eu deveria ter sido a pior, né, porque a culpa foi toda minha, eu não te esperei, aquela coisa toda. Então, assim, é aquele momento que é triste, porque desde o começo a gente tem aquele amor jovem entre os dois, né? Mas a gente percebe agora que os dois não tem nada a ver mais, né? Não tinha como eles ficarem felizes juntos depois de tudo isso. E a Mercedes também, eu não gosto muito desse final dela, porque ela tá completamente derrotada, entregue, sabe? Ela não luta, ela não fala, não, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa da minha vida. Não, a vida dela é esperar o filho voltar pra casa de vez em quando, sabe? Então é um pouco triste ver que essa personagem não foi mais longe, né? Bom, o Conde cumprimenta ela respeitosamente, né? Mas sem afeto, nos diz o narrador, e deixa ela lá se lamentando pelo passado e vai embora. E aí ele resolve, já que ele está em Marselha, ir visitar a prisão. Ele tá num momento um pouco, né? Uma daquelas crises que ele tá tendo de consciência, por causa ele ficou muito mal com a morte do Eduard, né? Muito mal que a criança morreu no meio daquilo tudo.
Então ele vai até a prisão, aí tem um guarda guiando ele, o guarda conta as histórias da prisão, a história dele mesmo, né? Aí eles visitam a cela dele, na cela dele tem um escrito riscado assim na parede que diz: conserve minha memória. E aí eles vão até a cela do Abade Faria também, né? E aí o guarda comenta: eu guardei os escritos dele e tal, porque não sei se vocês lembram, mas o Abade ele era meio filósofo e ele estava escrevendo um tratado. Eu falei disso muitos vídeos atrás. E ele escrevia, né? Escrevia com sangue, aquela coisa dramática e tal. E esses escritos estão guardados. O conde fala: traz pra mim, né? Eu pago por eles, paga e tal. Ele começa a folhear meio que em busca de uma luz, né? De algum norte, porque afinal o Abade, né, foi o grande mentor dele. E aí no começo do tratado ele acha uma epígrafe que diz o seguinte: tu arrancarás os dentes do dragão e passarás por cima dos leões, disse o Senhor. Que não é uma citação verdadeira, digamos assim. É meio que uma compilação, essa citação, de momentos diferentes da Bíblia, mas de qualquer jeito é a frase que ele precisava ouvir pra dizer: eu tô no caminho certo, então eu vou terminar de completar, ótimo, né? Eu vou completar essa vingança sim, porque tô fazendo direito. Ele volta a Marsella, encontra o Maximilian e ele diz: Maximilian, me encontre daqui algumas semanas, né? No dia 5 de outubro, me encontre na ilha de Monte Cristo. E enfim, enquanto isso, você, sei lá, faz o que você quiser da sua vida, porque eu preciso ir até a Itália resolver umas coisinhas. Então eles marcam esse encontro, né? E hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo vou falar dos capítulos de 114 a 117, também conhecidos como os últimos 4 capítulos deste livro, então será o fim da nossa história maravilhosa. Então é isso, por hoje é só. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever se ainda não são inscritos, mandar pros amigos, usar meu link da Amazon e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!